Olá! Seja muito bem-vindo, fica à vontade, sente-se à mesa, tome seu lugar e vamos conversar. Eu quero falar de algo que me fez lembrar a um tempo muito especial na minha vida, bem no início. A igreja que eu congrego hoje ainda era numa laje, em cima da casa daquela que eu chamava de minha mentora, que hoje dorme no Senhor, saudosa Dona Selma, que a gente tinha nossas conversas, nossos risos. E eu aprendi muito com ela. E muitas das coisas que eu aprendi com ela não foi ela sentando e falando e me discipulando, mas foi observando as atitudes dela. Então, um dia eu sei que encontrarei com ela na glória, mas ela me traz saudade. Ela, hoje, eu lembrando de algo que eu vivi naquela laje, eu vivi com os meus primeiros discípulos, aqueles que tinha sede e fome, né, de aprender, mas também que era e que ainda são, né, porque os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles são cada vez mais atacados pela sociedade, né, pelo inimigo das nossas almas, para servi-lo, para viver os desejos da sua carne, os desejos, né, do seu coração e o pecado, a gente já acorda sendo convidada por ele, né? Sendo convidado por ele para fazer aquilo que não é ruim. Pecado não é ruim. Pecado é bom. Se eu falar para você que pecado é ruim, tô mentindo, porque é bom e agradável para a nossa carne. Mas o efeito colateral dele é muito ruim. Primeiro que a maioria das vezes a gente nem sente o efeito colateral de imediato, porque é um efeito espiritual. Quando você está totalmente ligado, envolvido com o pecado, ele é muito prazeroso e você não consegue ver efeito nenhum ruim, efeito nenhum contrário. Eu quero falar aqui para te dar uma ideia, a pessoa que bebe bebida alcoólica moderadamente, eu não estou falando aquele que bebe a ponto de acordar no dia seguinte com aquela ressaca que já vai vir algo ruim. Ele já vai sentir o efeito, embora ele não vai deixar de praticar, né? Porque quem gosta. Mas eu tô falando daquele que bebe moderadamente e que no dia seguinte não sente esse efeito colateral. Mas ao passar dos anos, a saúde dele vai cobrar. Eu quero falar para você que fica perto, você é aquele fumante passivo, trabalha perto de alguém que fuma, você tá sempre em um lugar público que tem alguém fumando sempre perto do seu lado, aquilo vai vir futuramente fazer um dano muito grande na sua vida, porque, querendo ou não, você está respirando aquela fumaça. Mas eu não tô querendo nem entrar exato por quê. Por que que o fumar é pecado? Porque tá agredindo o seu corpo, o seu templo. Então isso vai fazer mal pro seu templo. Assim como o excesso de refrigerante, assim como porque senão a gente fica romantizando algumas partes a gente condena. Não, também vai fazer dano. Tudo que fizer dano pro seu corpo é pecado, porque você está agredindo o corpo, o templo do Espírito Santo, assim como você também ficar sem beber água, né? Por isso que eu preciso me policiar. Às vezes eu erro, volto e tem sempre ter consciência. Eu preciso, eu não quero, eu preciso beber água. Então, a gente não pode encobrir algumas coisas para expor as outras, não. Aquilo que não é lícito para mim eu exponho e o que é lícito eu encubro? Não, é errado, é errado. Então a gente precisa entender isso, que a longo prazo isso vai trazer um dano. Assim como a pornografia, assim como a prostituição, vai ter uma fase da sua vida que vai trazer um dano muito grande. Eu já ouvi uma sexóloga falar, porque ela estudou, ela tem base para isso, que a pornografia emburrece as pessoas, ela limita a nossa mente de aprendizado. Então, são malefícios que vêm por conta do pecado. Mas o que eu quero dizer é que eu lembrei de que eu estava ensinando sobre o pecado, sobre como não pecar, porque o pecado ele sempre aponta quando é algo que vai realmente contra o que o Espírito Santo quer que você faça, ele vai te sinalizar. Tipo, eu falo que tem o semáforo do Senhor, ó, tá vermelho, não vai. Ó, amarelo para você ficar com atenção nas coisas. E o verde, quando ele fala, tá livre, pode ir. Então, quando é vermelho, ele vai sinalizar para você. O Espírito Santo, ele não nos deixa cega, ele não nos deixa simplesmente ir e se perder. Não, ele está sempre ali
nos apontando, nos mostrando o caminho. Eu numa aula com eles novo na fé, ainda não tinha a profundidade com o Espírito Santo para entender essa sinalização do Espírito Santo de que não era para ir ou de que era para ir. E ele falou assim, mas se eu não senti nada que me identifique, eu falei, às vezes o coração acelera, às vezes você fica meio angustiado, agoniado, tipo, com aquele sentimento, isso não é para fazer, isso não é certo. Ele falou, mas eu não senti nada. Porque às vezes a gente vai envolvido no momento, né? E se eu não senti nada? Aí o Espírito Santo ele me deu uma sabedoria que eu falei assim: se pergunte. Pergunte para si mesmo. Jesus faria isso? Pergunta: esse ato que eu vou cometer, Jesus faria isso? Isso que eu estou prestes a fazer? Mas eu também entendo que tem coisas que a gente só vai conseguir responder se Jesus faria ou não, se conhecermos Ele. Se conhecermos Ele através das Escrituras, para saber qual eram as atitudes dele, como que ele agia. Mas tais coisas como pornografia, prostituição, fornicação, adultério, a gente já sabe que é errado. A gente não precisa nem se perguntar e a gente nem precisa sequer pedir orientação ou buscar na palavra, porque a gente já sabe. A gente já cresce sabendo que é pecado. Embora hoje o mundo ele tá querendo normalizar o pecado e fazer com que é uma prática normal, todo mundo aceita. O que antes os mais velhos se chocavam ver, hoje é natural, é algo que parece que tá a céu aberto tudo. Mas Deus não muda, a palavra do Senhor não muda. E aquilo que para ele era pecado antes continua sendo pecado. Mas talvez alguma pessoa venha a se converter que viveu nesse mundo e viveu de acordo com a criação da família e nunca realmente parou para ouvir por conta dessa normalidade que era pecado. Mas se conhecer um pouquinho só da palavra, vai conhecer e saber que não agrada ao Senhor. Um pouquinho que seja, através dos cultos, das pregações, através dos convívios, dos grupos de convívios, né, de uma célula ou de um trabalho interno da igreja, de uma IBD, você vai conseguir. Ainda que você ainda não esteja debruçado na palavra. Mas tem algumas coisas que você tenha certeza que Jesus não faria. Você não, com certeza não vai conseguir imaginar Jesus sendo santo, assistindo um filme de pornografia, assistindo vídeos e ficando se deliciando com mulheres ou homens que parecem seminus ou nus na tela do seu telefone, porque às vezes você passa o dedo e aparece. Às vezes, sabe, vem notícias, vem coisas que realmente para te atentar. Então, são coisas que já é muito clara, já é muito clara. Mas também tem aquelas atitudes que Jesus fez e que deseja que nós venhamos fazer, que muitas vezes a gente acha que é injusto e a gente ignora e não faz. E eu quero ler o texto para você dessas questões, que se encontra em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, o capítulo 2, o versículo, eu vou começar do 18, que diz assim: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Olha, é se sujeitar não só ao bom, não só aquele que tem, sabe, a humanidade mesmo, não só aquele que fazem aquilo que te agrada ou que você ama, mas os maus também. Eu sei que se assujeitar às vezes é o bom. Para quem não gosta de se sujeitar já é ruim. Imagine aos maus. Servir com amor, com carinho aos maus. Respeitando talvez um patrão injusto, um governo injusto, que só faz mal para a humanidade. Mas precisamos se sujeitar. Talvez um líder que está fora do contexto do que o próprio Deus o chamou. Uma liderança que talvez não está agradando, mas se você está ali se sujeitando ali. Porque é coisas agradáveis que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo de injustiça. Porque muitas das vezes você vai padecer por amor a Deus, aquilo que Ele fez, injustiça. Porque glória será essa? Por que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofrais, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Às vezes a gente pensa assim, quando você erra, quando você faz algo de errado, um pecado, e você sofre a correção, já não é agradável para você.
Você já não tá afim de sofrer a correção. Por mais que você sabe que você errou, por mais que você sabe que você pecou. Já não é agradável pra você. Você já fica assim, eu não queria passar por isso. Eu não queria sofrer isso. Eu não queria mais. Você ainda aceita, né? Porque, não, eu fiz por merecer, então tem que aceitar, né? Mas e quando você faz o bem? Quando você fez tudo que era bom, você se dedicou ao máximo e você tá sofrendo correção por isso. É que se torna pior, né? Porque sofrer a correção quando estamos errados já é difícil. Imagine quando estamos certos, como fizemos tudo em amor. Mas Deus se agrada disso. Por que Deus se agrada disso? Porque Deus, Ele tá vendo que você sofreu porque você fez um bem e não um mal. Ele prefere se agradar de você sofrer o mal pelo bem que você fez do que saber que você tá só recebendo a justiça pelaquilo que você cometeu. Porque Ele quer que você faça o bem. Ele te chamou para fazer o bem. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigamos as suas pisaduras. Sim, Jesus sofreu por mim e por você. Assim ele só fez o bem, se sujeitou, sabe, a todo farisaísmo, a todo império, tudo que se levantou contra ele que eram maus, que eram ruins. Ele se sujeitou, ele se entregou, ele sofreu mal fazendo bem por amor a mim e a você. Então, por que é agradável ao Senhor? Porque nós estamos fazendo o exemplo do que Jesus fez e nós estamos passando pelo que ele passou por amor a Deus. Assim como ele fez por amor a nós fazemos por amor a ele. O qual não... Aí ele tá aqui dizendo, né? Para que sigamos as suas pisaduras. Tem um livro muito bom que se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? No seu dia a dia, na sua conduta, o que faria Jesus? Assim como eu falo para você, se perguntar como eu falei para aqueles adolescentes, eu não sabia da existência desse livro, tá? Foi algo que veio do Senhor mesmo, que eu falei para eles, pergunta, Jesus faria isso? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriavam, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro está dizendo, tudo que você passar por aqui que você acha que é injúria, você acha que é engano, essa sujeitação você só está fazendo aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Então, não só não pecar, mas fazer o bem para aquele que nos faz um mal, se sujeitar a um governo talvez mal, alguma pessoa má, sabe? Às vezes um marido que não te entende, que talvez não te ama como você deveria ser amado, um filho talvez ingrato, e você se sujeitar porque você recebeu isso. Você recebeu porque você já foi ingrata com o Senhor e Ele te amou. Então hoje eu quero te fazer um convite. Siga os passos de Jesus. Ande nas suas pisaduras. Haja como ele agiria. Fale como ele falaria. Viva como ele viveu. E se estivesse nesse contexto dessa época de hoje, viveria. Então, não negocie. Não tenha medo. Não pense que há possibilidade de viver diferente. Mas viva aquilo que ele te chamou. Aquilo que ele tem te chamado todos os dias para viver. Viva, ande, contemple tudo que ele contemplou. Siga os passos de Jesus. E se o pecado bater na sua porta e você não sentir, pergunta todos os seus atos. Pergunta, Jesus faria isso? Se você tem medo, você tem dúvida de fazer algo, pergunta, Jesus faria isso? Porque se ele faria, cabe você a fazer. Ainda que você não consiga nem entender o porquê que ele foi capaz de fazer, faça. Porque ele fez tudo por amor. Amor a mim, amor a você. Amor a toda essa humanidade caída que deseja e se entrega ao pecado. Mas ele veio, passou por tudo que passou, por amor a nós. Então vamos andar seguindo os passos dele, retribuindo esse amor que nos foi concedido. E é isso. Fica com Deus. Tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.